Pai bendito, graças te damos porque nessa noite o Senhor trouxe até nós o pastor Paulo Volk para trazer a tua palavra, Senhor. Eu quero agradecer em especial porque o Senhor já tem trazido ele, eu já o considero como parte desse nosso corpo aqui, que pertence ao corpo de Cristo, Senhor. Deus, que tu possas usá-lo de tal maneira que todos saiam daqui, e eu também, com a tua palavra no coração. Nós queremos esconder a palavra no nosso coração, Senhor, e sair daqui para praticá-la. Usa o teu servo com poder, com autoridade, que ele seja um instrumento vivo em tuas mãos, como tem sido até aqui, Senhor. Nós saímos de nossa casa e queremos, precisamos, desejamos ouvir a tua voz. Fala conosco através do pastor Paulo Volk. É o que nós te pedimos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. É um privilégio estar com os irmãos. Eu vou pedir licença para, antes de entrar no tema propriamente da nossa mensagem e da celebração que hoje se faz em torno da melhoridade, fazer algumas considerações. Posso, pastor Josafá? Primeira, está coincidindo a minha pregação aqui com os irmãos pela primeira vez nesta fase, com o 45º aniversário da minha consagração ao ministério. Foi exatamente no dia 27 de setembro de 1970, no templo da Igreja Batista Memorial, sob a presidência do pastor Frederico Vittles. Estiveram lá 4 missionários americanos. Naquele tempo tínhamos ainda bastante missionários americanos. Thurman Bright, o diretor da faculdade, foi o orador. Niels Friberg, o examinador. O grande servo de Deus, Russell Shedd, considerado um dos maiores teólogos da América Latina, participou do meu exame. Eu fiquei muito contente de ter esse privilégio. 45 anos de ministério, estou recordando aqui com os irmãos. A outra palavra é quanto à igreja. Eu agradeço as palavras do pastor Josafá, que está nos recebendo com tanto carinho. A primeira vez que viemos nesta fase aqui, eu já conhecia a Central, já preguei na Central, lá na Primitiva Bianco, na época que a igreja estava sem pastor. Mas a primeira vez que retornamos, depois de ter estado no interior algum tempinho, eu e a minha esposa viemos sozinhos. Por alguma razão, minha filha, meu genro e meu neto não vieram. E chegando em casa, a minha filha perguntou: e aí, como é que está a Central? Eu disse a ela basicamente 3 coisas. A primeira, tem alguns irmãos que vão lá de gravata. Isso indica uma igreja que conserva um pouco de tradição e eu gosto disso. A segunda, nos receberam muito bem. Essa é uma característica que os irmãos têm e é uma característica que nós apreciamos e que deve continuar. E a terceira, eu falei do pastor. Não sei se a minha filha lembra o que eu falei e se ela tem coragem de dizer. Tem um pastor maluco lá. E cada vez mais eu gosto desse pastor maluco. Nos 45 anos que eu sou pastor, e 50 e tantos que eu sou crente batista, eu não conhecia um pastor com as características do pastor Josafá. Sorriso o tempo todo, até para dar as chibatadas necessárias, às vezes ele faz sorrindo, né? O cajado dele é doce. É o enfermeiro que dá injeção, a gente não sente a picada. E sempre tem uma palavra muito apropriada, muito prática para a nossa vida. Eu louvo a Deus pelo pastor Josafá. Infelizmente avisaram que eu ia pregar aqui hoje, muitos irmãos ficaram em casa. Mas os irmãos vão me aguentar hoje e, no fim, pelo menos uma vantagem, eu tenho certeza que vai acontecer. O pastor Josafá vai voltar. Eu não sei pregar igual o pastor Josafá. Não sei mesmo. Eu vou tentar pregar do jeito que eu sei. E o que eu não conseguir falar, a palavra de Deus vai falar. E a palavra de Deus é sempre boa. Então eu escolhi muitos textos para estar compartilhando com os irmãos. Nós estamos escolhendo a Igreja Central realmente, orando a Deus e pensando em estarmos com os irmãos.
Agora, eu quero dizer o seguinte, nós andamos nos últimos tempos aí num turbilhão meio estranho. Eu não vou entrar em muito detalhe, porque é muito longa a história. Eu ia para Santa Catarina, alguns anos atrás, deu tudo errado, meu filho que estava lá veio embora para o interior de São Paulo, eu fui atrás dele para Barretos, morei lá um tempinho, não nos adaptamos muito bem. A esposa está triste de ter vindo de lá, porque deixou 3 netinhos lá e tal, mas viemos para cá. Visitamos algumas igrejas e visitamos os irmãos, e aqui estamos vendo se os irmãos nos aceitam. Lá na primeira igreja batista de Barretos, onde ainda sou membro, para eu me tornar membro, mesmo depois de 40 e tantos anos de pastor, eu tive que ir para a classe de doutrinamento. A igreja lá está assim, porque ela passou por uma crise muito grande. A igreja chegou a fechar. E depois alguns irmãos pediram socorro à Convenção Batista do Estado de São Paulo. A convenção mandou socorro, reergueu aquela igreja. Está lá um pastor advogado, como o pastor Josafá. Interessante, os irmãos estão dando apoio ao trabalho aí de recuperação, a Cristolândia, e lá aconteceu uma coisa interessante com esse pastor. Foi um jovem oriundo deste trabalho se aconselhar com o pastor. Sabe onde ele foi parar? Preso na delegacia. O pastor o levou para ser preso na delegacia. Viajou com ele 200 quilômetros e deixou-o lá. Ele tinha coisas a acertar com a justiça. E o pastor perguntou, ele estava dizendo que queria, era vocacionado até para fazer um trabalho de recuperação, e o pastor perguntou, você quer fazer a coisa do jeito certo? Quero. Então você tem que pagar com a sociedade. O pastor colocou-o no carro, viajou mais de 200 quilômetros e o entregou na delegacia de Bauru. O delegado ficou boquiaberto com aquilo. Tempos depois, o pastor voltou lá para visitar aquele moço. Se apresentou o delegado, ô fulano, traz aí o pastor que tem visita para ele. O moço lá já tinha virado pastor. Ele estava evangelizando aquela comunidade carcerária e os funcionários daquela delegacia. Que coisa boa, não é? Os irmãos fazem bem de apoiar esse trabalho de recuperação. Vamos ao tema, terceira idade. Eu gostaria de saber quantos irmãos e irmãs presentes aqui têm mais de 60 anos. Ergam a mão. Olha que grupo bonito, estou em muito boa companhia, obrigado. E os que não têm 60 anos, pretendem ter, não? Então o tema é válido e pertinente para todos. Nesta última quarta-feira, eu fui para uma consulta, ajudado pela irmã Ana, que é a segunda que individualmente aqui da Igreja Central me tem ajudado, socorrido em momentos de necessidade. O irmão Abdias foi o primeiro, assim que eu cheguei com a minha mudança. Não o conhecia, eu acho que ele não me conhecia também, mas ele, com a simpatia dele lá, foi me cumprimentar no dia da minha chegada. E a Igreja Central já me abraçou lá. A igreja funciona na semana também, em qualquer horário, né? E quarta-feira passada eu fui para uma consulta que a irmã Ana me ajudou a agendar. E a doutora, que estava nos atendendo em grupo, fez lá uma palestra, uma preleção. Eu estou procurando ajuda para a audição. E uma frase que ela falou foi assim: só não envelhece quem morre cedo. É óbvio, mas é uma coisa para se pensar. Você não tem muita escolha. Ou você vira velho, ou você vai embora antes. E sobre esse assunto da melhor idade, terceira idade deve ser assim, né? Jovens, crianças e jovens é a primeira, é isso, pastor? Adultos a segunda e a terceira é dos 60 para frente. Eu tenho 2 notícias e eu vou procurar discorrer sobre elas, usando textos bíblicos sobre o tema. E você já deve ter ouvido aquela conversa. Você quer primeiro a notícia boa ou ruim? Eu vou começar pela ruim. A notícia ruim é que a terceira idade é a idade do condor. E não é do pássaro que voa alto, não.
é com dor nas costas, é com dor nas juntas, é com dor no joelho, é com dor por todo lado. O Salmo 90, que já foi referido hoje aqui, no seu verso 10, diz, e esse salmo é um salmo de Moisés, a maioria dos salmos do nosso livro bíblico são de Davi, mas este é de Moisés. E o Salmo 90, verso 10, diz o seguinte: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Que notícia, né? A Bíblia é muito franca em colocar a nossa realidade, né? O melhor é canseira e enfado. Imagine o pior. Eclesiastes 12:1 vai nessa linha também. Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão, 12:1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. A Bíblia relata com seriedade a nossa condição humana bem complicadinha. E os versos 2 a 8 de Eclesiastes fazem uma descrição bonita na forma, mas triste de se ouvir. Diz assim: antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir nuvens depois do aguaceiro. O aguaceiro está aí caindo, não é? No dia em que tremerem os guardas da casa aos teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares à voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Essa expressão vaidade de vaidade está referindo-se à nossa situação do ponto de vista humano. O velho, eu não gosto de velho. O velho tem a fama de chato, ranzinza, rabugento. O meu neto já até me deu um título, Rei dos Chatos. Quando eu breco ele em alguma pretensão, ele não tem dúvida. Talvez por causa disso, Paulo escreveu a Tito, capítulo 2, verso 2, para os velhos serem temperantes. Temperar um pouquinho isso, né? E ele dá vários conselhos aos velhos lá na carta de Tito. Carta de Tito é uma só, eu ia falar segundo. Na carta a Tito, melhor dizendo, né? Versos 2 a 5 de Tito 2, diz assim: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância,
Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. São conselhos para mim e para você, que já atingimos uma idade privilegiada, porque a idade avançada é uma das bênçãos anunciadas pela Bíblia para nós. Quando eu estive, há 2 meses, se não me engano, na reunião mensal da Ordem dos Pastores do Estado de São Paulo, eu recebi essa revista, Lar Cristão. E o líder principal deste trabalho é o pastor Jaime Kemp. Conhecem? Jaime Kemp, fundador de Os Vencedores por Cristo. Ele foi mais de 30 anos pastor, missionário da CEPAL. Hoje ele está com esse outro ministério, já também passou dos 70 anos como eu. E eu quero ler aqui com os irmãos algumas ideias que ele coloca, uma espécie de oração do idoso. Deus, o Senhor sabe que estou envelhecendo, então ajude-me a não me tornar uma pessoa rabugenta, uma metralhadora verbal, e principalmente não permita que eu desenvolva o péssimo hábito de pensar que tenho que dar minha opinião sobre todos os assuntos em qualquer ocasião. Liberte-me do desejo de tentar solucionar todos os problemas dos outros, ou da pretensão de endireitar a vida das pessoas. Quero ser compreensivo, não autoritário. Guarda a minha boca, Pai, do interminável desfiar de pequenos e inúteis detalhes. Ajude-me a não murmurar contra as minhas dores e meus ais. Peço graça suficiente para ouvir as histórias e as dores alheias. Ensina-me a lição gloriosa de que eventualmente também posso errar. Gostaria de tornar-me mais doce, em vez de mais amargo. Minha intenção, e novamente peço sua ajuda para isso, é aproveitar ao máximo os anos que me restam. Há tanta coisa divertida na vida e tenho certeza, não quero perder nenhuma delas. Oração bonita de se fazer, não é? Bem, falamos um pouco da má notícia e a boa notícia. A boa notícia, você vai morrer logo. O pastor ficou louco. Mas é isso mesmo. Você não crê na Bíblia? E é o que a Bíblia diz. Você já leu Filipenses capítulo 1. E lá diz, o morrer é lucro. Quem não gosta de lucro aqui? Esse lucro, a gente que talvez queira fugir, né? Tem aquela frase de para-choque de caminhão, se morrer é descansar, eu prefiro viver cansado. Mas, Paulo diz ainda em Filipenses 1:23, que partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Você crê nisso? Então eu estou chegando lá. A nossa salvação está mais perto do que no dia que eu criei. Paulo escreve isso também. Cada dia que passa eu estou caminhando para o lar celestial. Que bom! Pastor Josafá disse outro dia aqui nessa casa que ele não tem medo de morrer. Não é verdade? Ninguém tem que ter medo de morrer quando confia em Jesus. Só tem medo quem não tem a certeza de vida eterna. Partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. No entanto, no verso 22, ele diz, mas se o viver na carne produzir coisas boas para vocês, eu acho que vou ficar mais um pouco. E vou produzir. Há uma frase que diz, quem não vive para servir, não serve para viver.
Nós estamos aqui sob um propósito de Deus e Deus vai nos manter enquanto Ele quiser para realizar os seus propósitos na nossa vida. Neste corpo, nesta carne, trazer fruto. Isso nos leva ao Salmo 92, versos 12 a 15, especialmente o verso 14. Salmo 92, verso 14, vai dizer assim: na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Se você é idoso, não caia na armadilha de dizer que você não serve mais para nada. Lembra quando o pastor Florisvaldo veio aqui orar uma ocasião? Ele se emocionou. Ele está sentindo que não pode fazer muita coisa. Pastor Florisvaldo ainda sabe orar, não sabe? Olha que ministério maravilhoso ele pode fazer. Não sei se vocês sabem, o nome do pai do pastor Florisvaldo é nome de praça em Osasco. A praça onde está a Igreja Batista em Cidade Munhoz Júnior tem o nome do pai do pastor Florisvaldo, um dos fundadores daquela igreja. Que honra, não é? Que coisa boa. Ninguém está tão velho que não tenha o que fazer ou que não tenha um ministério para realizar. E olha, a igreja está precisando muito disso agora. Estará orando pela decisão do seu local de cultos. E então, você que é idoso, você tem tempo para isso e tem ministério para realizar. Salmo 103, verso 5. Ele, Deus, é quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Aqui não é condor, não, aqui é a águia mesmo. E aí é para voar mesmo. Já ouviu a expressão pé na cova? É uma expressão de humor negro, referindo-se a nós da terceira idade. Há grandes homens que, como o pastor Josafá, diziam que não tinham medo de morrer. Paulo, por exemplo, escrevendo na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8. E Paulo está falando da sua partida. O tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Você tem essa promessa de Deus. E Paulo, mesmo diante do fato de que a sua partida estava próxima, não sentia nenhuma tristeza por isso. E Pedro, aquele apóstolo que andou tão pertinho de Jesus, tanto tempo no seu ministério terreno, ele também faz referência à sua morte. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versos 12 a 15. Por esta razão, diz Pedro, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas da minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Pedro lembra de como Jesus referiu-se à sua morte. João capítulo 21 fala disso.
com que tipo de morte Pedro iria glorificar a Jesus. A morte glorifica a Deus. É preciosa à vista de Deus a morte de seus santos. Em Hebreus, aquele grande capítulo dos heróis da fé, capítulo 11 de Hebreus, verso 13, fala que esses heróis da fé consideraram-se estrangeiros e peregrinos na terra. Quando Pedro usa aqui tabernáculo, tabernáculo é morada temporária, é provisória. O nosso corpo é provisório. Nós estamos aqui e devemos glorificar a Deus na nossa alma, no nosso espírito e no nosso corpo, os quais pertencem a Deus. Mas ele é provisório. Ele tem que ir embora. Essa mesma ideia da cidadania celestial está em Hebreus 11:16. Uma pátria superior, se você consultar o texto, à celestial. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, fala de duas categorias de pessoas. Filipenses, capítulo 3, versos 18 a 21. Pois muitos andam entre vós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Nossa pátria está nos céus. E Deus vai transformar o nosso corpo. Graças a Deus. Eu não vou lá para o céu com essa minha perna esquerda que dói. Eu não vou lá para o céu com o meu ouvido que já está complicando. Eu não vou lá para o céu com o meu olho que já estou preparando a segunda cirurgia de catarata. Eu vou para o céu transformado pelo poder de Deus. E essa transformação é maravilhosa. Por isso que eu disse que a boa notícia é que nós vamos para lá. E não temos que ter receio disto, não. Se eu perguntar quem quer ir para o céu, todo mundo levanta a mão. Quem quer ir agora? Ninguém quer ir agora. Vamos esperar mais um pouquinho, porque Deus tem papel para nós trabalharmos e frutificarmos aqui. Essa mesma ideia da transformação do nosso corpo está num outro capítulo extraordinário da Bíblia, que é 1 Coríntios 15, que fala da ressurreição. E no verso 53, 1 Coríntios 15, 53, vai dizer o seguinte: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Que maravilha! Deus planejou isso para nós. Um dia, a sua enfermidade vai cessar por completo. Cura total. Não vai ter dor de cabeça, não vai ter qualquer dificuldade de caminhar, até aquela dívida que você não consegue pagar já era. Você não tem que se preocupar mais com ela. Deus planejou isto para você e para mim. Provérbios 14, 32 diz: o justo até na morte tem esperança. As pessoas dizem que para tudo se dá um jeito, menos para a morte. Mentira. Deus não só deu um jeito, mas Deus resolveu cabalmente, nada de jeitinho. A morte é um inimigo vencido. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.
Eu já estou terminando, não vou demorar muito mais, não. Minha esposa ficou assustada com minhas anotações, aí o tamanho delas, né? Ela até me ajudou um pouquinho, me deu algumas sugestões. Mas eu quero terminar lembrando uma frase de Jaime Kemp na revista também, num outro artigo, ele escreveu vários aqui. Envelhecer não é uma escolha, mas o modo como reagimos à velhice é. O modo como reagimos à velhice é. E a Bíblia nos chama para levantar a cabeça e ir para frente. Nada de acabrunhamento, nada de ais e de reclamações. A glória está por vir. Nós estamos caminhando para lá. O Salmo 90, 12 foi lembrado aqui também. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Você gosta de passagens bonitas na Bíblia? Eu escolhi mais duas aqui que eu quero compartilhar com você. A primeira em Eclesiastes, livro do rei Salomão. Eclesiastes, capítulo 3, versos 11 a 15. Veja que maravilha. 3, 11 a 15. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Que coisa linda Deus prepara para nós. Como Ele nos ama. E essa é bonita, mas tem uma mais linda ainda. Como a Bíblia é maravilhosa, não é? Isaías, capítulo 46, versos 3 e 4. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Que cuidado Deus tem comigo e com você. Há pessoas que estão encarando a velhice como o fim. Até mesmo a capa dessa revista não é muito feliz, não. Quando o inverno chegar. Que inverno? Em pleno inverno a primavera canta em mim. Não é assim que nós aprendemos a cantar? Nós não estamos indo para o pôr do sol. Nós estamos indo para a alvorada. Veja lá em Provérbios, capítulo 4, verso 18. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Olha o que Deus preparou para você e para mim. E para terminar, eu quero lembrar com você uma pessoa, uma personalidade da Bíblia. Caleb. Sabe quem foi Caleb? O que ele fez? Olha o surdo aqui, fala alto. Foi um dos 12 espias que Moisés mandou para ver a terra de Canaã que eles deviam possuir. E você lembra da história? Somente 2 voltaram animados, dizendo, nós vamos e vamos vencer. Josué e Caleb.
Josué tornou-se o sucessor de Moisés. Nem Moisés entrou na terra prometida, e Josué foi. E junto com Josué, Caleb. E vamos lá para o livro de Josué, capítulo 14, versos 6 a 15. Tem uma história interessantíssima sobre o vô Caleb. Josué 14, 6 a 15. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. Já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouvi-se que lá estavam os Enaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para os desapossar como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os Enaquins, e a terra repousou da guerra. Velho é teimoso, né? E esse vô Caleb foi teimoso numa coisa muito boa. Nesse pequeno trecho que eu li para os irmãos, 3 vezes se dá o segredo de Caleb. Segredo que nós cantamos agora há pouco aqui. O segredo de vencer. O que é? É em Cristo confiar. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. O segredo de Caleb para o sucesso deve ser o meu e o teu segredo. Vamos orar. Senhor, concede-me que eu jamais me desvie deste propósito, de estar olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, olhando fixamente e seguindo fielmente. Glorifica a tua vida, glorifica o teu nome, Senhor, na minha vida. Glorifica, Senhor, nos dias que me restam aqui. Glorifica no modo como o Senhor vai me permitir partir. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. As águas são passadas
moinhos não movem mais. Velho de um dia tão antigo, teus dias gastos comigo fizeram de mim o que sou. Em plena rua, teu vigor roubei, da tua paz tirei, do teu amor suguei, do teu suor comi, no teu calor dormi, sou filho teu. Velho, o tempo está aqui, no filho que é teu renovo, de novo a vida se fez. Velho, tu foste a semente, para que eu fosse somente a continuidade de ti, fruto do tronco desta vida tua. Em